Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Essa é a minha segunda live aqui pela internet. Acabei de fazer uma live ali no meu Facebook e agora estou aqui. Tá um pouco escuro aqui a iluminação. Estou moreninho aqui. Amados, eu tenho uma palavra de Deus aqui para vocês. Palavra essa que Deus colocou no meu coração. E eu quero compartilhar com todos os irmãos aqui do Instagram. Vocês, irmãos aqui do Instagram, compartilhe essa mensagem que Deus com certeza vai falar ao coração de muitas pessoas. Amém? Amados, eu quero falar aqui sobre 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11 até o versículo 12. Mas eu quero frisar aqui para vocês, amados, somente aqui o versículo 11. O apóstolo Paulo, ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amados, todos nós cristãos, nós sabemos da história de Paulo. Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Paulo, ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido. A Bíblia nos fala que Paulo, ele perseguia os cristãos. Mas houve um momento que Jesus, ele teve um encontro com Paulo. A Bíblia vai nos falar que quando Cristo apareceu como um clarão para Paulo, ele vai dizer assim, primeiramente Cristo, ele fala: Paulo, por que me persegues? Aí Paulo, ele fala com toda a convicção: és tu, Senhor, que fala comigo. Primeiro de tudo, amados, a gente pode ver aqui que Paulo, ele conhecia o Senhor. Ele sabia sobre Jesus. Porque como Paulo saberia que aquele clarão seria exatamente Cristo falando com ele? Como Paulo ia saber? Porque, amados, uma pessoa que não tem conhecimento com Cristo, se um clarão aparece no meio da rua, vão dizer que é um ET, vão dizer que é o demônio, que é o capeta, que não sei o que mais lá. Mas quando esse clarão apareceu ali para Paulo, Paulo já disse: és tu, Senhor, falando comigo. Aí Cristo fala para ele: Paulo, dura coisa é o que tu está fazendo, me perseguindo. É como se ele tivesse dito: Paulo, olha, tu está dando murro em ponta de faca, tu vai acabar se machucando, Paulo. Então para por aí, Paulo, porque eu tenho coisas melhores para tu fazer. Aí Paulo começa seu ministério, começa a pregar seu ministério, começa a ser perseguido, caluniado. Só que aqui no versículo 11, no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo, ele fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Paulo, ele estava falando da sua vida antes de ser cristão. Olha, antes de eu ser cristão, eu agia como um menino. Eu fazia coisas que eu não entendia, que eu não sabia para que servia. Mas agora que eu tive o entendimento, agora que eu sou homem, passei a ser homem, então eu vou largar fora essas coisas de menino. E o que isso nos leva a entender? Nos leva a entender, amados, que dentro das nossas igrejas, em uma boa parte das nossas igrejas, tem pessoas que ainda agem como meninos dentro da igreja. Existem pessoas que não cresceram espiritualmente. Aquele irmão que, se ele não tiver a oportunidade, ele tem raiva, ele fica com raiva do pastor. Ele passa 2, 3 dias sem vir para a igreja. Aquele irmão que, se ele não cantar, ele morre. Ele não vem mais, ele vai procurar uma igreja que ele seja o centro das atenções. Pessoas que não abrem o entendimento que a igreja não é lugar para você ser adorado, mas para você adorar. Mas existem pessoas que querem oportunidade porque querem ser vistos. E Paulo, ele diz exatamente o seguinte: que
abandonou as coisas de menino para ter uma vida de homem, uma vida cheia do Espírito Santo. É isso que Paulo quer dizer para mim e para você. E existem pessoas dentro da nossa igreja que são assim, que não cresceram espiritualmente, que ainda agem como menino. Aí Paulo ainda mais lá na frente ele fala assim no versículo 12: porque agora vemos como em espelho obscuro, então veremos face a face. Agora conheceis em parte, então conheceis como também sou conhecido. Vai haver um momento, amados, que Deus vai colocar você de frente ao seu espelho e vai fazer você enxergar coisas que só os outros enxergam, que você acha que você estava certo, mas que na verdade você precisava mudar. E Paulo, ele se enxergou, ele viu que ele estava tendo atitudes de menino e passou a ter uma vida de um homem crescido, espiritualmente falando. E tem pessoas que Deus ele precisa ter um encontro com ela, para que ela venha mudar o seu comportamento de menino, para ter um comportamento cristão, para ter uma vida de adulto dentro da igreja. Aí Paulo ele continua dizendo lá no capítulo 14, quando ele fala que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Paulo já estava alertando a igreja: olha, vai vir muitos aí falando em línguas, falando em mistério, pulando, sapateando, mas o dom de profecia é superior a esses dons de língua aí. E hoje a gente tem visto que todo mundo fala em línguas, mas pouco tem dom de profecia, busca um dom de profecia, dom de discernimento para não ser enganado por Satanás, para não ser enganado pelo inimigo, porque Satanás está aí, amados, sendo Satanás e crente brincando de ser crente. Satanás ele não brinca. E Satanás tem usado muitas pessoas dentro das igrejas. Ai, irmão, que isso? É verdade, mano. É verdade. Mas quem quer ouvir a verdade? Ninguém. Tem pessoas que são meninos dentro da igreja, que você fala a verdade, em vez de eles irem para frente como homem, não, ele recua, ele tem medo, porque não cresceram espiritualmente. E Paulo ele nos adverte para nós crescermos espiritualmente. Essa palavra é para mim também, para que eu cada dia venha crescer espiritualmente, que eu passe a deixar de agir como menino, mas agir como homem, que eu passe a deixar de agir como pessoa natural para agir como pessoa que prove o sobrenatural de Deus. Palavra tremenda, amados. E não tem ninguém na live. Amém. Que Deus abençoe quem vai assistir a gravação, né? Que vai ficar salvo aqui. Mas sabe por que não tem ninguém? Porque eu não estou com profetado aqui. Porque eu não estou adivinhando o nome de ninguém. Ah, irmão, que isso? É verdade, irmão. Se eu tivesse aqui, o seu CPF, a sua identidade, a sua casa própria, não sei o que, estava aqui para mais de 100 pessoas, e olha lá. Eu acho que eu nem tenho esse tudo de pessoas que eu sigo. Aí estavam compartilhando. Se eu começar a gritar aqui e colocar um nome aleatório aqui, ah, meu Deus do céu, eu tenho até pena e misericórdia de quem estiver assistindo uma live assim. E aí tá lá um monte de gente. Fala, Deus. Glória, aleluia. Porque o povo está buscando isso, irmãos. O povo não está querendo crescer espiritualmente, não. O povo está querendo continuar vivendo como menino. A verdade é essa. E eu sei que vai ter pessoas que não vão gostar dessa mensagem. Por que eu estou falando isso? Mas é verdade, amado. Tem pessoa que não quer crescer espiritualmente, quer continuar com atitudes de menino dentro da igreja. Tem pessoas que vivem, amado, de uma forma que não era para viver. Pessoas que seus ministérios estão se acabando. Pessoas que cantam, que estão enterrando seus talentos. Pessoas que têm um dom de profecia, o dom de discernimento, que estão enterrando seus talentos, porque estão passando a amedrontar a sua chamada. Está deixando de crescer. Estão retrocedendo, passando a ter atitudes de menino, a se colocar debaixo do lençol
esperando o pai e a mãe acender a luz, ou seja, esperando Cristo, Jesus fazer alguma coisa. Ei, meu querido, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Deus jamais vai fazer por você aquilo que você pode fazer. O crescimento espiritual vem através da leitura da Bíblia. Se você ler a palavra de Deus, você vai crescer. Você vai ter o discernimento. Como Paulo ele fala, buscai primeiro o dom de profecia e também o dom de discernimento. Sabe por que a Bíblia nos adverte a buscar o dom de discernimento? Porque nem todos os espíritos que falam ali dentro da igreja, mas é de Deus. E tem pessoas dando glória a Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, amados, tinha uma palavra que eu sempre escutava dentro da igreja. E eu ficava me perguntando por que os irmãos dizem tanto isso. E hoje não se fala mais. Eu não vejo mais a igreja falando mais essa palavra. Era alguém falando em línguas estranhas e a igreja dizendo: Espírito da verdade se manifesta no meio do teu povo. E era irmão sapateando, gritando e blá 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 blá. E alguns dizendo: Espírito da verdade se manifesta no meio do teu povo. Hoje não, irmão. É a labachúria para cá e glória a Deus para cá. É a labachúria de lá e glória a Deus para cá. E a Bíblia nos advertindo: provai os espíritos, porque nem todos são de Deus. É Bíblia. Uma certa vez o cara chegou na antiga denominação que eu estava e começou cheio de alabachura e pregava e pulava, a igreja foi a loucura. Esse irmão pulava mais do que sapo. E quando eu tive a oportunidade, eu trouxe uma palavra, exatamente a seguinte: amados, eu só tenho uma coisa para dizer para a igreja, é que a Bíblia diz: provai os espíritos, porque nem todos são de Deus. Fechei minha Bíblia, orei, pedi a Deus que desse mais discernimento para a igreja. Quando o culto terminou, esse irmão foi lá fora. E eu até pensei: pronto, eu vou apanhar agora. Eu vou apanhar do Espírito Santo. E esse irmão falou: irmão, você vai no púlpito da igreja para dizer que eu falei heresia, não sei o que. Eu falei: não, amados, a Bíblia fala para nós provar todos os espíritos, porque nem todos são de Deus. Eu não posso comer tudo que você joga aqui, porque nem tudo que você joga aqui é proveitoso, e muito menos é da parte de Deus. Então, se eu digo para a igreja que provai os espíritos, porque nem todos são de Deus, é porque é bíblico. Quando foi uns certos dias depois, esse irmão teve a oportunidade de novo. Já não tinha mais alabachúria, já não tinha mais nada, só tinha indireta ao meu respeito. Se você não tem unção, deixe que com quem tem intimidade com Deus, eu não sei o que, não toque nos ungidos do Senhor e tal. Como eu fazia parte da igreja, o pastor me deu a oportunidade. E eu falei também, olha, eu vou aproveitar o gancho do irmão aí. O irmão falou que se a gente não entende os mistérios de Deus, os profetas do Senhor, não toqueis nos ungidos do Senhor que vai pagar o preço. Eu olhei para ele, olhei para toda a igreja e falei: sabe o que é interessante, irmãos? É que quando alguém pisa no teu calo, você é ungido de Deus. Que ninguém pode tocar no calo, muito menos no ungido de Deus. Você é ungido de Deus quando você é perseguido. Mas quando você quer perseguir o irmão não é ungido. O irmão não é separado de Deus, só você é de Deus. Quando a Bíblia fala sobre ungidos de Deus, amado, ela está falando de uma palavra universal para aqueles que são separados, que são ungidos. É eu, é você, é seja lá quem for. Mas quando você é perseguido, quando pisa no seu calo, você abre a boca para dizer: não toque nos ungidos do Senhor. Mas quando você quer falar mal de fulano, você não quer nem saber se ele é ungido ou seja lá o que ele for. Você se denomina ungido e ele não.
Você se denomina servo de Cristo e ele não. Mas eu falei uma coisa para encerrar minha palavra lá na igreja. A verdade, irmãos, é que a igreja, o púlpito da igreja, é lugar de desabafo, é lugar de indireta, é lugar de quem prega mais bonito, é lugar de falar mal da vida dos outros, soltando os indireta ou falando sobre entrelinhas. O altar do Senhor, mas não é mais para adoração, é para meninice. Não é mais para profetizar libertação, não é mais para trazer palavra que conscientize o homem do seu pecado. Não, é palavras coach, é palavra para você pular, para você sapatear, para você gritar dentro da igreja. Aí eu finalizei a palavra dizendo: Senhor, eu quero deixar as coisas de menino de lado para passar a agir como homem dentro da tua igreja. Glória a Deus. E eu falei, igreja, que nós venhamos crescer como homens espirituais, homens e mulheres de Deus, e deixar essas coisas de menino de lado. Porque menino é assim. Menino assiste uma coisa na televisão, tá dentro de casa imitando. Meu filho não pode assistir um filme de luta, começa a dar soco até no vento. Minha menina não pode assistir filme de dança, a de fé tá dentro de casa dançando. Criança. Mas quando é um algo de futuro, um algo que vai mudar a vida da criança, ela não quer. Ela quer coisa de criança. Então, se você busca coisa de criança, então seu lugar é oba-oba, é grita-grita. Mas se você busca crescimento espiritual, você só vai encontrar aqui, ó, nesse livro aqui, ó, a palavra de Deus. Porque Paulo, ele fala cheio do Espírito Santo o seguinte: porque as coisas de menino eu deixei fora, deixei para trás, e passei a agir como um homem. Que palavra tremenda. Que Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe essa live. Dá uma passadinha lá no meu canal, Edson dos Teclados. Eu trago louvores aí antigos, louvores belíssimos, né? Pode até não ficar tão bom na minha voz, porque eu não sou grande cantor, mas eu sou uma pessoa, amados, que eu busco fazer aquilo que Deus coloca no meu coração. Eu sei que eu não tenho uma grande voz, mas eu sei que Deus pode fazer grande coisa através de um louvor. Eu sei que Deus, ele pode fazer algo muito grande. Eu quero aqui agradecer a você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Fica com Deus.